Amém. Graças a Deus. Eu sou da igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Livro de Atos dos Apóstolos, 26, versículo 9 ao versículo 14. Atos 26, capítulo 9, Atos capítulo 26, versículo 9 ao versículo 14, e após a carta de Efésios, capítulo 3, versículo 1. Atos, capítulo 26, versículo 9 ao 14. Depois vamos abrir a nossa Bíblia na Epístola de Efésios, capítulo 3, versículo 1. Amém? A igreja achou? Amém. Aleluia. Tem gente procurando aí, né? Enquanto a igreja procura, eu queria agradecer o convite para trazer a mensagem do Senhor neste dia. Eu lembro que a primeira vez que eu trouxe a mensagem neste público foi num domingo de carnaval também, de 2007. E já tem um tempinho e aqui Deus nos trouxe de novo. E espero que essa mensagem venha impactar o nosso coração, amém? Que diz assim: na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. Assim, procedi em Jerusalém, havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes o castiguei por todas as sinagogas, obrigando-o até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas os perseguia. Com este intuito, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes, por eles comissionado. E ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho afora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhava ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitares contra os aguilhões. Aleluia. E lá em Efésios, capítulo 3, versículo 1. Efésios, capítulo 3, versículo 1. Diz assim: por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, os gentios. A igreja pode se assentar dando glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E o título dessa mensagem é Prisioneiros em Cristo. Prisioneiro em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia relata vários prisioneiros que se encontravam em Cristo Jesus. Lembro-me de José, que ele foi preso. Lembro-me de Jeremias, que também foi preso. Lembro-me de Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram presos. Lembro-me de Daniel, que foi preso e jogado na cova dos leões. O apóstolo Pedro, quando esteve com Jesus, Jesus se despedindo dos discípulos, Jesus chegou para Pedro e falou: Pedro, quando você era jovem, você ia onde você queria e fazia o que você queria. Mas quando você chegar na sua velhice, vão te prender e vão te levar em lugares que não queres. Os apóstolos foram presos. Lembro-me uma passagem, o qual Pedro e João pregando no templo, os sacerdotes pegaram Pedro e João e os prenderam.
E na prisão um anjo veio e os soltou e falou: volta lá para o templo e volte a pregar. E quando os fariseus e os sacerdotes voltaram na prisão para pegá-los, eles não estavam na prisão, estavam no templo pregando. Então foram lá no templo, pegaram eles, os prenderam e os maltrataram, chicotearam. E a Bíblia fala que eles saíram felizes e se regozijando por ter padecido aflições pelo nome de Cristo Jesus. A Bíblia relata vários exemplos de prisioneiros. E eu queria trazer aqui: Cristo é a nossa prisão. É um paradoxo. Interessante que na prisão José foi exaltado. Interessante que na prisão Jeremias foi exaltado. Interessante que na prisão Sedraque, Mesaque e Abednego, na fornalha de fogo ardente, o quarto homem estava com eles e eles foram exaltados. E interessante que na prisão Daniel, ele estava lá no meio de leões e os leões jejuaram e Daniel foi exaltado. Interessante que o próprio Paulo na prisão, junto com Silas, à meia-noite, louvando e agradecendo o nome do Senhor, as cadeias dos aguilhões foram quebradas e Paulo e Silas foram exaltados. Saiba, amados meus queridos, se Cristo é a nossa prisão, se Cristo é a nossa prisão, não tem como você não ser exaltado. Se Cristo é a nossa prisão, não tem como o leão não jejuar. Se Cristo é a nossa prisão, não tem como as cadeias dos aguilhões não serem quebrados. Se Cristo é a nossa prisão, não tem como você não ser exaltado na face da terra. É um paradoxo. Então, Paulo, antes Saulo, ele tem esse encontro com o Senhor. E Cristo falou para ele: Paulo, dura coisa é você recalcitar contra os aguilhões. E sabe o que é aguilhões? São cordas, laços que prendem um determinado animal selvagem. Um exemplo: quando um boi ou um cavalo, ele é selvagem, o boiadeiro, ele joga o laço no animal ao qual ele quer domar, e o animal ele fica se batendo, ele fica lutando, e o boiadeiro fica segurando aquela corda até o animal se amansar. Era assim. Interessante que Jesus Cristo usou uma pessoa para lançar o aguilhão em Paulo. Essa pessoa se chamava Estevão. E a Bíblia relata que em Jerusalém estava havendo um grande avivamento, onde a igreja havia sido batizada com fogo, com o Espírito Santo, e ali houve um grande avivamento, as pessoas estavam sendo alcançadas pela palavra. A Bíblia fala que os sacerdotes estavam se convertendo. Que coisa tremenda, tantos sacerdotes se convertendo. E no meio daquele povo havia um jovem chamado Estevão. A Bíblia fala que ele era um homem sábio e cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. E Estevão ali no meio daquela igreja pregando, ele estava se destacando. A Bíblia fala que Deus estava operando maravilhas e milagres através da vida de Estevão. Então, os fariseus e os sacerdotes se incomodaram com a vida de Estevão. E Paulo estava naquele meio. E pegaram Estevão e começaram a persuadir ele para que ele parasse de pregar. Começaram a persuadir ele com a palavra. Mas a Bíblia fala que Estevão, cheio do Espírito Santo de Deus, cheio de poder da autoridade de Deus, Estevão prevaleceu contra eles através da palavra. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra ela prevalece, a verdade ela prevalece. O diabo às vezes quer nos persuadir, o homem quer nos persuadir, quer encalar a nossa boca, mas aquele que está na palavra, aquele que está fazendo a obra, não adianta Satanás se levantar, não adianta o homem se levantar. Quem está na palavra de Deus, quem está debaixo da verdade de Deus, sempre prevalece. Sempre
prevalece. Se você está debaixo da autoridade da palavra de Deus, saiba de uma coisa: você vai prevalecer nessa situação. Essa situação está abaixo da palavra de Deus. A palavra de Deus está na tua vida. Satanás não aguenta a palavra de Deus. O homem não aguenta a verdade da palavra de Deus. Quando a palavra vem, ela traz luz e esclarecimento, e as trevas têm que ser dissipadas. Oh, aleluias! Então Paulo e os sacerdotes religiosos se reuniram e falaram. Paulo já tinha sido lançado a aguilhão ali, quando ele não conseguiu relutar contra o homem de Deus. Paulo, fariseu da tribo de Benjamim, estudou na escola